Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Bora falar hoje sobre Fleury, que foi pedido por algum inscrito aí do canal, já não lembro quem, porque tem muitos pedidos aí na fila, tá bom? Na terça-feira já vou adiantar que vou fazer uma live pra gente dar uma desafogada aí nesses pedidos de análises e a gente vai falar das ações que estão na lista aí e o que sobrar tempo a gente vai falar mais também com foco em análise gráfica para ensinar para vocês aí um pouquinho do básico da análise gráfica, beleza? Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve, ativa o sininho, já compartilha, comenta e me segue nas redes sociais que estão abaixo aí. Vamos começar pelo macro aqui do Fleury. Olha só, a gente tem uma LTA muito boa que foi tocada agora na pandemia. Teve uma vontade de rompê-la aqui, mas não teve um sucesso. Então é uma LTA que vai servir para muito suporte aí para o futuro. Pode dar bons pontos de compra, tá? Lembrando que não é recomendação, é só um estudo, tá? A gente tem uma zona de acumulação aqui do 23,14 até o 17,07, que foi tocado aqui também pela pandemia. Acho que esse 17,07 não chega mais, mas acredito fortemente aqui que esse suporte do 23,14 vai ser relevante em breve aí para a ação. Fora isso, a gente tem uma LTB que foi rompida recentemente, tanto antes da pandemia quanto depois da pandemia. Agora ela foi re-rompida, tá? Então ela vai ficar para trás e acho que essa ação vai continuar arrumando aí a um crescimento, tá? E aí marquei aqui também o preço pré-pandemia de 32,20 ali para março, deixei em azul que vai ser uma resistência forte caso o preço chegue lá novamente. Tá, então para o macro é isso, para o diário, né? Macro do diário, a gente já vai para 60 minutos, mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui, ó. Não precisa nem abrir o release deles, tá? Pesquisando o resultado do Fleury, a gente já tem aqui, vou aumentar a letra para vocês aí. Resultado muito ruim do Fleury no segundo trimestre de 2020. Foi solto acho que no dia 30 de julho. Tá? Então teve prejuízo, diminuiu margem EBITDA, margem bruta, margem líquida também ficou negativa. Tá? Então sem novidades, mas parece que o mercado já tinha precificado isso aí na própria pandemia. E aqui a gente tem um preço médio dos vendidos de 25,33 com volume grande aqui de aluguéis, né? Se você comparar ali para trás, deu uma diminuída aqui, ó. A gente teve um pico de venda em maio de 21, 598 milhões de contratos, tá? Mas deu uma crescida aqui que antes só tinha por volta dos 15, 16 milhões. Então a gente está atualmente com quase 19 milhões de contratos alugados em venda e um volume financeiro absurdo aqui de 476 milhões, tá bom? Preço médio 25,33, a gente tem preço médio 24,68. O que eu acho que pode acontecer aqui? Já vamos para 60 minutos que eu já falo tudo de uma vez. Vou abrir o Point of Fix aqui para a gente ter uma aula no gráfico agora do que pode acontecer na Fleury, né? Olha só, tem vendido com lucro, né? Então provavelmente o que vai acontecer? Eles vão pressionar o preço para quebrar essa LTA aqui, tocar nesse suporte que é o 23,14, né? Deixa eu lembrar aqui o número dele. Pera aí. 23,14, exatamente. Aí muito provavelmente vai tocar aqui. Alguns vendidos vão querer realizar a posição. E o que acontece? Lembra que gera compra, né? Ou gera defesa contra a venda, ou gera agressão de compra. E aí o preço vai dar uma esticada. Quem sabe ele não retoma uma tendência de alta aí. Tá bom? Mas voltando aqui para 60 minutos, a gente tem uma LTA lá do fundo da pandemia, que está fazendo muito sentido aqui agora até agosto. Então a gente tem praticamente 5 meses, né? 5 não, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses contando agosto. Se contar março também. Então a gente tem 6 meses de LTA. E tem uma LTB que está prestes a ser rompida aqui, formada desde fevereiro de 2020, tá? E aí essa zona de acumulação que faz muito sentido também, aqui no 27,24 e no 23,81, tá bom? Lembrando que a gente está tocando nessa LTB aqui como suporte agora. E provavelmente vai tocar novamente aqui no 23,14, por isso que eu estou falando desse ponto aqui. E se ele fingir que vai romper, no máximo ele toca na LTA aqui embaixo, tá? Essa é a minha análise para esse gráfico. Fora isso, então retomando na verdade, ele pode romper, tocar no suporte, tocar na LTB como suporte também. No máximo ele vai até a LTA ali, e aí ele volta furando essa LTB de 60 minutos. E talvez até, se ele pegar muita força, acontecer alguma coisa boa, retomar essa outra LTA aqui. Se não, ele vai seguindo a crescente aqui nessa outra LTA que vem lá de trás da pandemia aqui no diário. Beleza? Então essa é a análise para o Fleury. Lembrando que a gente está mais ou menos aqui nos 50% de valorização atualmente.
mas a gente tem fundos e topos ascendentes por enquanto, tá? E precisaria renovar um topo para continuar a tendência de alta. Provavelmente ele vai renovar um fundo aqui mais embaixo, né? Se a gente parar para ver, fundo, 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 e aí ele pode tentar renovar um fundo aqui embaixo agora ou aqui embaixo um fundo mais macro, mas aí ele vai entrar numa micro tendência de queda que ele já tá, né? E aí ele precisa romper essa tendência de queda para continuar subindo, tentar buscar o preço pré-pandemia. Fora isso, sem novidades, ação em época de decisão também, balanço já foi precificado aqui, ó. Se não antes, foi precificado depois. Dia 30 de julho saiu o balanço. Mesmo com o balanço ruim, ele deu uma subida. Tocou ali no topo da acumulação, tentou romper a LTB, não conseguiu. Voltou para baixo da LTB, agora está respeitando a LTA. E sempre que a gente tem uma convergência aqui de linhas de tendência, ele estoura para um lado. E geralmente, não é regra, não existe regra no mercado financeiro, ele vai escolher um lado, vai enganar todo mundo, depois ele vai voltar e romper para o outro lado. Então, geralmente ele vai fazer isso daqui, a galera vai achar que ele rompeu, vai meio que confirmar, e aí de repente ele vai lá e estoura pro outro lado. E também o oposto também é possível, tá? Então vamos ficar de olho nos vendidos que estão positivos para gerar compra para a gente. E de olho também no estudo do gráfico. Tente replicar esse estudo aí no seu gráfico e deixe montadinho aí que a análise gráfica é sua amiga, tá? E sempre de olho nas notícias e no fundamento da empresa também, tá, galera? Então o vídeo é esse. Análise do Fleury para dar aquela desafogada aí na lista de pedidos. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta e me segue nas redes sociais, que a gente está sempre trazendo conteúdo legal para vocês aí, beleza? Um abraço, tamo junto.